Aula 8. Quando o coração gira em torno de si. Combatendo o egoísmo na terceira idade. Curso. Marcados pelo tempo, mas ainda frutíferos. Um problema tão antigo quanto o coração humano. Meus irmãos, hoje vamos tratar de um tema delicado, mas necessário: a tendência ao egoísmo na terceira idade. O egoísmo não nasce na velhice, ele nasce com a gente. Mas, se não vigiarmos, a idade pode intensificar esse problema. Por quê? Porque as dores e limitações chamam a atenção para nós mesmos. As perdas vão se acumulando. A solidão faz a mente girar só no próprio mundo. E a falta de ministério ou convivência cristã vai estreitando o coração. Quando a vida se resume a eu, minhas dores, meus problemas, minha rotina, a alma adoece. 2. A raiz espiritual do egoísmo. A Bíblia deixa claro que o egoísmo é uma distorção espiritual. Jesus resumiu toda a lei dizendo, Marcos 12, 30 a 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo pecado nasce quando o amor que deveria ir para Deus e para o próximo volta para nós mesmos. E na velhice, se a pessoa não vigia, ela acaba sendo tentada a pensar: ninguém me entende, ninguém me visita, ninguém cuida de mim, ninguém percebe o que eu estou passando. Sem perceber, o coração fecha. Como o egoísmo aparece na vida do idoso? 1. Fala centrada em si mesmo. Uma das marcas é quando a pessoa só fala de si, suas dores, seus sentimentos, suas queixas, seus problemas. Em casos mais graves, qualquer detalhe vira motivo para irritação, como alguém que se zanga com o atraso de uma refeição ou com um pequeno desconforto. 2. Desinteresse pelo corpo de Cristo. Muitos idosos, principalmente os que ficam mais recolhidos, param de acompanhar a vida da igreja. Recebem o boletim, mas não leem. Recebem notícias, mas não se importam. A obra do Senhor continua, mas eles fecham o coração. 3. Autoimagem distorcida. Vivemos em uma geração que ensinou as pessoas desde pequenas a serem o centro, a buscarem sua própria grandeza. Quando essas pessoas envelhecem e o mundo deixa de girar ao redor delas, a frustração vira amargura. 4. Autopiedade. O idoso passa a dizer: por que Deus fez isso comigo? Ninguém passa pelo que eu passo. Ninguém se importa. E não se interessa por respostas bíblicas, apenas quer continuar reclamando. 4. O que a Bíblia ensina para combater o egoísmo? 1. Lembrar da brevidade da vida. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. O tempo é curto. Não dá para gastá-lo olhando para nós mesmos. A velhice é justamente o momento de sabedoria, de viver com propósito, de frutificar, não de recolher-se em um casulo. Viver para Deus e para os outros. Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tesouros no céu não são bens, são pessoas, vidas servidas, intercessão, ministério, amor. Trabalhar a responsabilidade pessoal. O idoso deve ser estimulado a fazer tudo o que ele ainda pode fazer. A Bíblia diz, Gálatas 6, 5. Cada um levará o seu próprio bardo. E, ao mesmo tempo, Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros. Ou seja, eu ajudo você, mas você também assume suas responsabilidades. O egoísmo impede essa maturidade. E o excesso de dependência gera culpa, irritação e manipulação. Caminhos práticos para vencer o egoísmo. 1. Reconhecer o pecado e se arrepender. O egoísmo não é uma fraqueza emocional. É pecado. E precisa ser confessado. 2. Desenvolver interesse genuíno pela vida da igreja. O idoso pode e deve ler o boletim, orar por ministérios específicos, acompanhar eventos, escrever cartas ou mensagens de encorajamento,
Fazer ligações curtas para saber como alguém está. Manter um diário de oração. Isso amplia a mente e restaura o senso de propósito. 3. Servir de forma contínua. Mesmo em limitações físicas, há muito o que fazer. Intercessão diária, discipulado por telefone, trabalhos manuais para missões, leitura bíblica para alguém que precisa, aconselhamento cristão, enviar recados de apoio e gratidão. Servir expulsa o egoísmo do coração. 4. Cultivar gratidão, alegria e contentamento. Egoísmo e autopiedade não sobrevivem em um coração agradecido. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. 5. Reaprender a se motivar. Alguns idosos esperam que todos façam tudo por eles. Mas parte do cuidado pastoral é ensinar autoiniciativa. Levantar, organizar, planejar, assumir pequenos projetos. Recuperar o senso de responsabilidade. Isso devolve dignidade e maturidade. Conclusão. A velhice não há tempo de fechar o coração, mas de ampliá-lo. A velhice não é tempo de encolher a alma. É tempo de frutificar de forma consciente, sábia e abundante. O egoísmo é uma das barreiras mais fortes para uma velhice saudável. Mas pela graça de Deus, pela palavra e pela comunhão cristã, é possível vencê-lo. O Senhor nos chama a viver assim. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Até o último suspiro, a caminhada, a propósito, a serviço, a amor. Que Deus nos ajude a ensinar nossos idosos, e a nós mesmos, a viver uma velhice menos centrada no eu, e mais centrada em Cristo e no próximo.